que eu quero para minha empresa. Eu estou disposto a ter esse profissional e pagar um ticket maior, um salário maior, ou eu tenho que ter um profissional que está num nível mais baixo, mas que eu possa qualificar? Existem profissionais que são tão qualificados, mas comportamentalmente eles têm dificuldades relacionais, por exemplo. Essa pessoa tem um fator de risco, ela pode numa discussão colocar tudo a perder. Aquilo que você levou 30 dias para fazer, 6 meses, numa discussão, ela perde tudo aquilo ali. No episódio de hoje do Segue o Plano, vamos falar de um dilema que está tirando o sono de muitos empreendedores. Por que está tão difícil contratar? E para isso, recebemos Marcos Lopes, terapeuta de negócios aqui do escritório, aqui do Grupo Polaro, consultor de desenvolvimento humano e sócio fundador da PsiTrend. E ao lado dele, Ellen Cristina Pimentel, engenheira de segurança do trabalho, especialista em risco organizacional e sócia da PsiTrend, é isso? Porque depende do momento do teu negócio. O teu negócio está em quê? Está em franca expansão? O teu negócio está estabilizado? O teu negócio está crescendo? Não, o teu negócio está... Como é que ele está? Aí você vai saber o tipo de profissional que você precisa, né? O que eu estou fazendo para manter essa pessoa? Porque o meu comportamento também, como gestor, ele pode também fazer com que todo um processo de contratação... Pode ser tóxico, né? Justamente. Então, são ambos os lados, não é? Mercado de trabalho mais competitivo, mudança nas expectativas dos candidatos, defasagem de qualificação, custos e complexidade para o empregador, alta rotatividade, mudanças culturais e geracionais. No episódio de hoje do Segue o Plano, vamos falar de um dilema que está tirando o sono de muitos empreendedores. Por que está tão difícil contratar? E mais ainda, manter pessoas de qualidade nas empresas. E para isso, recebemos Marcos Lopes, nosso amigo, parceiro, terapeuta de negócios aqui do escritório, aqui do Grupo Polaro, consultor de desenvolvimento humano e sócio fundador da PsiTrend. Seja bem-vindo, Marcos. Opa, é um prazer estar aqui mais uma vez, não é? É o quê? Quarta vez, Marcos? Acho que é a quarta vez, não é? Já recebeu a plaquinha do Potiguar? Falta receber essa plaquinha, viu, Potiguar? Me dá, porque eu acho que o meu foi o 7º podcast, não é? Foi, tá desde o início com a gente. Eu tô desde o início, então eu já sou veterano aqui. Bem veterano. toda temporada ele tá aqui. E não pode faltar, né? Isso, e é muito bacana estar aqui sempre. Pô, obrigado, Marcos. E ao lado dele, Ellen Cristina Pimentel, engenheira de segurança do trabalho, especialista em risco organizacional e sócia da PsiTrend, é isso? Isso mesmo. Seja bem-vinda, Ellen. Obrigada. O Marcos pode pedir música já, Já, né? pô, pode pedir música, pedir pão, pedir café, o que quiser aqui. E a pergunta do episódio, pessoal. Por que é difícil contratar hoje em dia? E aí, quem começa? Olha só, né? Vamos começar então, né? É interessante uma questão hoje que se presta muita atenção na hora da contratação. São as habilidades técnicas, né? Elas ainda são as mais exigidas, elas ainda estão ali, não é, dentro desse contexto muito forte. Tá bom, e tá tudo certo, entende? Mas hoje também a gente precisa olhar para um processo que é o processo humano. Quando eu digo processo humano, são as emoções, as habilidades sociais. A gente tem a soft skill, que é uma coisa que a gente sempre toca, porque, de certa forma, essas habilidades emocionais e sociais também elas precisam ser consideradas dentro de tudo isso, não é? Mas eu preciso do fator técnico, eu preciso da execução também. Então, é necessário que haja, não é, um casamento entre essas questões, a técnica e essas habilidades sociais, emocionais, que fazem parte desse processo tão importante que é o momento da contratação. Então, se a gente quer evitar uma dor de cabeça, a gente precisa olhar para esse ser humano de maneira 360. Não é para que a gente aí vai dizer assim, nossa, 360 é meio complexo, né? Dá uma volta aí 360 graus, mas hoje, quanto mais atenção, quanto mais nós soubermos sobre esse ser humano que vai ser inserido dentro desse contexto profissional, melhor. Eu queria saber de ti, Ellen, por que tu acha que é difícil hoje? Eu já peguei aqui o Marcos aí falou de soft skills, conflitos geracionais que eu falei lá no início. Tu queres acrescentar algo? Tem alguns fatores que a gente precisa olhar também. O que a empresa quer? Quando eu falo em contratação, eu estou tendo dificuldade de contratar. Mas qual é a minha dificuldade? Qual é o profissional que eu quero para a minha empresa? Eu sei o que eu quero como contratante? Como é que está o mercado hoje? O mercado se encontra
com profissionais do nível que eu quero contratar, eu quero que eles seja o quê? PhD em engenharia, eu quero que ele saiba fazer aplicativos, eu quero que ele saiba trabalhar com BI, com inteligência artificial, mas eu quero também que ele seja seguro, ele seja um profissional emocionalmente bem, que ele seja equilibrado. Então, o que eu quero? Primeira coisa, a primeira pergunta que o profissional que vai contratar, ele tem que entender o que eu quero para a minha empresa. Eu estou disposto a ter esse profissional e pagar um ticket maior, um salário maior, ou eu tenho que ter um profissional que está num nível mais baixo, mas que eu possa qualificar. Além de todas essas questões aí de geração, de comportamento profissional. Hoje os profissionais eles não querem receber, né, o que o mercado paga por uma qualificação que eles têm muito alta. Eles não querem trabalhar aquele turno inteiro, porque eles entendem que eles têm um nível alto e eles não precisam trabalhar 8 horas ou bater cartão, como a gente chama, né, de registrar ponto. Essas mudanças ambientais, socioculturais que estão acontecendo hoje no Brasil e no mundo são fatores que influenciam. Não é só a geração, não é só a economia, não é só a capacitação, é também as pessoas elas estão olhando para o bem-estar delas. Eu quero esse emprego, então tem a contrapartida da empresa e tem a contrapartida do empregado. E aí causa esse conflito também. Tu falaste uma coisa legal, né? O que a empresa quer. Aí depois, eu até anotei antes de tu falares aqui. Quanto quero e posso pagar? É um dilema muito grande. Aí eu fiz uma tabelinha rápida aqui, ó, que eu peguei da tua fala. Mais conhecimento, necessariamente um salário maior, necessariamente menos tempo investido para treinar aquele profissional. Contra menos conhecimento, um salário menor e mais tempo desprendido para treinar aquele profissional. Na verdade, a pergunta é bem simples, pelo que eu entendi. Que dor eu quero sentir, né? Eu quero pagar para ter mais tempo ou eu quero gastar mais tempo para pagar menos? Seria mais ou menos esse o dilema do empresário? Olha, a gente percebe que hoje o mundo empresarial, a gente sabe que tem o fator, eu quero ter lucro, eu quero ter êxito, não é? Eu quero ter um resultado, eu quero ter ali realizações com tudo que eu estou fazendo. E contratar alguém que possa somar com isso é muito melhor. Então, às vezes a gente quer um profissional, mas o mercado ele não está oferecendo, porque tem poucos profissionais qualificados na área que a gente deseja. Então, eu estou disposto realmente a chamar um profissional que ele detém ali 70% da habilidade, mas eu preciso desse primordial 30% para que ele seja e se integre à minha empresa. Então, eu acho que hoje a gente trabalha com esses dois parâmetros, não é? E eu quero preparar realmente. Se eu preparar, eu vou preparar ele na medida que eu preciso ali, entende? Então, é uma vantagem para mim. Mas, ao mesmo tempo, eu já quero um profissional preparado, mas o que esse profissional traz também de comportamento? Porque ele pode ser maravilhoso, mas pode ser que o comportamento ele não afinize com a nossa cultura organizacional, por exemplo. Ele pode vir viciado com algum comportamento ruim. Justamente, ele pode vir viciado. Então, hoje, realmente, é um estudo, não é, para que a gente possa contratar alguém. Por isso que exigem tantos parâmetros, exigências, qualificações, tantos exames admissionais, exames de perfil. Quanto maior o nível, não é, de salário, maior a exigência desses testes, inclusive. Não é? Então, é um investimento. E você selecionar, por exemplo, um profissional que detém habilidades que eles não são habilidades assim tão comuns no mercado, realmente se torna caro, mas o teu retorno em ter um profissional desse também, há uma recompensa muito grande nisso, porque ele vai ser a tua cereja do bolo ali. Então, há também um processo de gestão. Então, se esse processo de gestão ele estiver bem alinhado com o que quer, como a Ellen falou no início, e você também complementou, tem muito a dar certo e a trazer retorno e a satisfação que se quer. Né? Aí, Ellen, pegando esse gancho dele de, um cara extremamente qualificado, pode vir com vício ou não. Aí eu vou fazer uma pergunta realmente tabu para ti. Até me peço permissão para ti isso. Vocês que trabalham com seleção, que vocês acompanham empresas de perto nessa questão de selecionar pessoas,
O que é mais vantajoso para um empresário, eu na cadeira do empresário? Um profissional extremamente qualificado, bom, mas preguiçoso, com um temperamento ruim, ou um profissional mediano aí, esforçado? O que dá mais retorno? Depende. Mais do que? O que você quer como empresário. Porque depende do momento do teu negócio. O teu negócio está em quê? Está em franca expansão? O teu negócio está estabilizado? O teu negócio está crescendo? Não, o teu negócio está... Como é que ele está? Aí você vai saber o tipo de profissional que você precisa. Né? Eu preciso de um profissional altamente técnico. E o hard skills, né, que é o conhecimento técnico, você faz um curso. Né? Você faz um curso de engenharia, você faz um curso de técnico, mas o soft skill você desenvolve, que é a competência, né, comportamental. Então, você vai ver onde você quer investir energia, naquele momento, naquele seu momento. Alguns anos atrás, veio para o Pará uma indústria de bebidas. E, naquele momento, ela veio se instalar aqui e tinha outra indústria de bebidas, aqui já instalada há muitos anos. Eles tomaram a decisão, né, no negócio de contratar pessoas altamente qualificadas. Então, eles foram e trouxeram do mercado interno dessa outra companhia todos os profissionais que eles precisavam com conhecimento técnico nível hard. Então, assim, foi a tomada de decisão para aquele momento para tocar o negócio. Então, eles precisavam de mão de obra altamente qualificada. Eles não tinham tempo hábil de qualificar. Então, o depende é do empresário entender e ter um diagnóstico do negócio dele. Eu preciso desse tipo de profissional. Eu consigo ter tempo. O tempo que eu tenho, eu consigo treinar e ter aquele profissional do jeito que eu quero? Não, eu não consigo. Então, eu preciso desse profissional já pronto. Verdade, e aí eu vou buscar ele no mercado. São escolhas. Por que eu te perguntei isso? Porque às vezes a gente tem uma pessoa que tem pessoas que são extremamente boas, qualificadas, mas são difíceis de se guiar e acaba afetando toda a tua estrutura social dentro da empresa. Porque não é uma comunidade aí, né? Então, faz sentido eu trazer alguém, inclusive, que possa gerar conflitos internos só porque é realmente bom? Essa que talvez seja a pergunta aqui. O que vocês acham? Por um determinado momento faz sentido, depois manda embora... Sei lá, tem alguma meta, enfim. Olha, aí a gente está lidando com um fator de risco, não é, muito grande. Existem profissionais que são tão qualificados, mas comportamentalmente eles têm dificuldades relacionais, por exemplo. Às vezes levou-se um tempo para elaborar todo aquele processo ali profissional, construir algo ali sólido dentro da empresa. E às vezes a pessoa que está ali, né, aquele profissional que está ali, ele representa um grande risco. Inclusive os testes eles apontam isso, né? Essa pessoa tem um fator de risco, ela pode numa discussão colocar tudo a perder, aquilo que você levou 30 dias para fazer, 6 meses, numa discussão, ela perde tudo aquilo ali, não é? Então, saber de fato, eu digo não é nem arriscar, tá? Eu preciso disso aqui, mas qual é o preço que eu estou disposto a pagar? É uma pergunta que eu sempre me faço, não é? Para quê? Para que, de fato, eu entenda que se eu tenho só aquela demanda de profissional ali, se eu tenho só aquele naquele momento, será que, de fato, eu vou querer colocar o meu negócio em risco? É uma pergunta que se precisa fazer. Por isso a importância do processo avaliativo, não é? Por isso a importância dos testes comportamentais, do acompanhamento, para ver de fato, né? Agora, se tu tens um trabalho consolidado dentro da tua empresa, se tu tem profissionais capacitados para atender justamente aquele fator de risco daquele colaborador que é tão importante, se tu tem, eu digo sempre, profissionais que possam atender essa demanda, isso é uma proteção que você tem, não é? Eu coloco sempre que se você tem um acompanhamento psicológico, se você tem ali um trabalho comportamental bem estruturado dentro da tua empresa, com profissionais que sempre estejam ali, então você pode direcionar toda essa atenção, não é? E eu já trabalhei com pessoas assim, que precisavam de uma atenção e tiveram uma produtividade muito boa, incrível, entende? Mas é interessante quando essa pessoa se depara e diz, nossa, eu nunca percebi que esse meu comportamento foi que me tirou de alguns lugares que eu gostava tanto. Então, quando você atinge um nível de consciência e essa pessoa ela entende, não é, através do seu autoconhecimento ali, que ela pode mudar aquilo e que só depende dela mesma fazer isso,
eu digo sempre que há um upgrade muito grande e você conta com aquele profissional para o que você quiser, se você der a devida atenção. Por isso que eu digo que existem investimentos que são feitos dentro do ambiente empresarial, não é? Em termos de cuidado, né? De cuidar das emoções, dos sentimentos, dos relacionamentos, da comunicação, porque tudo isso também está dentro desse contexto. Por isso que unir isso ao técnico é tão importante. Entende? Eu acho que isso gera um valor muito grande dentro da cultura empresarial. Marcos, desculpa, não, pode falar. E não vamos infantilizar o candidato. E não vamos colocar o peso em cima somente do empresário, da empresa. É uma via de mão dupla. Quando você se propõe a contratar alguém que você quer desenvolver ela também tem que reconhecer que ela precisa ser desenvolvida e ela tem que querer ser desenvolvida. Então, a via de mão dupla, ela existe. Se você entende que não dá, que não, você foi lá, você tentou, você fez, tomou os recursos e não teve resultado, não é porque você manter. Não faz sentido. Porque você está infantilizando. Então, nós temos que ter muito cuidado em infantilizar os nossos colaboradores, trabalhadores. Todos têm responsabilidade dentro. Por isso que é sistêmico. Eu, como empresa, tenho responsabilidade, o meu trabalhador, que presta o serviço para mim, seja ele PJ, CLT, ele também tem a responsabilidade dele. Então, da mesma forma em que eu estou colocando na posição de disponível para desenvolvê-lo, apoiá-lo, acolhê-lo, ele também tem que querer. Então, não é só a empresa, né? Mas aí, Ellen, antes de eu continuar, você quer mais um pouco de café, Marcos? Eu quero. Quer um pouco de café? Quero. Esse aqui é do nosso parceiro Bruno, lá do Alquimista Café. Pessoal, bebam café de verdade. O Bruno, lá do Alquimista Café, bebidas especiais, ele realmente trabalha com café. Como um pão, né? Pão da Arandu, sem glúten. Rapaz. E deixar um abraço aqui pro pessoal da Unip, lá da Zé Malcher. Isso, com certeza. Um grande parceiro aqui do escritório. A gente acredita no poder da educação. Inclusive, tem uma galera aqui do escritório que está fazendo pós por lá. Quero mandar um abraço pro pessoal de lá. Mas sim, Marcos, quer falar o quê? Pois é, meu amigo. Dentro desse contexto, eu acredito muito essa ponte necessária. Eu preciso estar disposto a fazer isso. Quando ela coloca essa questão, não é, de jogar assim, por exemplo, mas agora eu vou ter que, a partir de determinado movimento, ou lei, ou exigência do mercado, carregar esse profissional e tudo. Não, esse profissional ele precisa andar com as suas próprias pernas. A gente precisa entender isso. Ele tem uma parte aí de responsabilidade. Tem a responsabilização. Ele está ali justamente para suprir uma necessidade, uma demanda que essa empresa precisa. Mas o que eu queria trazer aqui para a mesa era o seguinte: hoje a gente vive, infelizmente, um mundo muito polarizado, né? Ou o cara glamoriza, faz aquela glamorização do empreendedorismo, que é bonito, que é legal, que só assim muda de vida. Ou ele faz aquela questão de que é todo mundo contra o carteira assinada e a gente só quer ser explorado. Não existe um meio termo, não existe um equilíbrio aqui, né? Com tudo isso que está acontecendo, eu falei muito pegando as palavras de vocês de emocional, de controle, de soft skills. Dentro desse contexto, a dificuldade de contratar alguém esbarra muito no emocional das pessoas que nós procuramos. O emocional, resumindo, a gente está doente. Eu tentei falar bonito, mas não foi isso. A gente está doente emocionalmente, a gente é uma geração doente emocionalmente. Olha. E não quer trabalhar, ou sei lá, ou a gente acha que trabalha muito e recebe pouco, ou o trabalho não está aquém da nossa qualificação, porque ainda tem isso, um pouco de ego envolvido, né? Conflito de gerações, eu não vou receber ordem de um cara de 50 anos, ou então um cara de 50 anos vai receber ordem de um menino de 25. Cara, é uma loucura empreender, cara. Eu gosto de um pensamento sistêmico, não é? Então, a gente precisa entender, cheguei hoje, quem são as pessoas que estão aqui, não é? Quem são as pessoas que eu preciso conhecer e compreender? Não é? Às vezes eu chego para assumir um cargo e tem pessoas que estão ali, que vão fazer parte da equipe, não é? Uma função, e vão fazer parte da equipe, que já tem 20 anos ali. Então essa pessoa ela já tem uma referência muito grande, ela tem um conhecimento muito grande daquilo que está ali. E muitas vezes ela só não está naquela posição porque ela não investiu nesse processo de conhecimento. Mas ela conhece muito bem. E existem exigências, não é? Hoje, por exemplo, a gente lida com certificações, a gente lida com vários parâmetros que te qualificam ali para uma vaga. E às vezes as pessoas que estão ali mesmo,
elas conhecem tanto ali. Então, se eu chego para fazer parte de uma empresa onde já existe uma equipe ali estruturada, eu preciso me integrar a essa equipe. É aí que vão as minhas habilidades sociais. É aí que vão as minhas habilidades relacionais. Não é? E por que as pessoas hoje as pessoas, eu digo sempre que ainda bem que está mudando um pouco a visão sobre, e o comportamental e essa parte toda de emoções, de perfil, de saber como é essa pessoa que está entrando, está começando a ser valorizado. Porque antes era técnica, não, tecnicamente é satisfatório. Se o cara estiver doente, se matando, não interessa. Tecnicamente satisfatório, e nem sabendo, né, dessa outra parte, que é tão importante também. E aí, essa pessoa, ela desempenha tão bem a função, mas ela é demitida por comportamento. Geralmente é assim, né? Acho que 99% é assim. Por isso da importância de valorizar essas etapas na hora da contratação. Não é? Então, hoje, sempre, quando, por exemplo, eu faço recrutamento, olha, eu preciso de pessoas que se deem bem, viu? Que saibam trabalhar em equipe. Então, a primeira coisa logo que se fala é que saibam se relacionar e trabalhar em equipe. Relacionamento interpessoal, Isso, né? que é muito valorizado hoje. E às vezes a gente diz, mas uma pessoa que só vai abrir a porta, principalmente... é a porta de entrada do teu negócio. É a porta de entrada. Botar um cara mal encarado lá, de quando tu entra... Teu cartão de visita. Isso. Até você chegar lá, né? Quando a empresa está bem alinhada, quando ela tem uma cultura ali bem estruturada, você sente quando você chega. Você sente no olhar da pessoa, as pessoas atentas a você, por exemplo. Então, você pode chegar a esse nível também. Não é? Eu digo sempre, aqui é a nossa cidade, Belém, né? A gente precisa de entender que existem grandes profissionais aqui que precisam ser valorizados também. Eu sempre falo muito nisso. Não é? E parece que a música, o que é bom vem lá de fora, parece que ainda, sabe, ela é meio fantasma, né? Ela ainda ronda ainda essa história. E um dia desse a gente participou de uma conversa com uma empresa de fora e foi interessante quando eles disseram assim, nossa, vocês trabalham dessa forma. Aí a gente ficou todo feliz, né, Ellen? Ficamos felizes porque era isso que a gente estava procurando. Marcos, isso me lembrou uma conversa com a Vivian, minha sócia. Ela falou assim, numa conversa que ela teve, o cara falou, pô, tu não consome a gente, tu não compra o nosso serviço e tudo mais. Aí ela perguntou pra ele, acho que é mais ou menos essa história, mas tu contrata alguém daqui de Belém para fazer uma consultoria trabalhista na tua empresa? Não, eu contratei lá da Bahia. Uhum. Né? A questão da cultura, parece que a gente não tem profissionais qualificados e a gente uma puta de uma profissional qualificadíssima e tudo mais. Aí onde eu quero chegar? Existem fatores estruturais e culturais da nossa região que otimizam, que deixam até pior a contratação de pessoas? Eu acho que a Ellen... Tu consegue enxergar algo do tipo? Consegue enxergar até pela experiência dela em ter rodado aí bastante. Existem. Consegue falar pra gente? Hoje, quando você olha o mercado paraense, o mercado local, né, região Grande Belém, né, região metropolitana, o Pará como um todo, é muito comum você ver, principalmente as grandes empresas trazendo profissionais de fora. Tanto por afinidade, né, quanto por uma questão de achar que quem é lá de fora, Minas, São Paulo, sul do Brasil, tem mais qualificação, né? Tem mais experiência, tem mais conhecimento. Quanto que hoje isso você olha, se você for olhar o cenário do profissional paraense, ele é tão qualificado quanto. Só que nós temos um bairrismo, existe, é notório. Quando você vai em certas empresas, né, de alguns tipos de atividades, você vê muitas pessoas onde 60% não são paraenses. São profissionais de fora do Pará. Que você olha que tem profissionais que são tão bons ou até melhores, que são formados aqui e não estão nesse ranking. Né? E aí você deixa de contratar um profissional local, que hoje existe um movimento das grandes empresas em fazer isso, até mesmo dos governos, para reter os talentos aqui dentro. Então, estão trazendo mais, investindo mais nessa retenção do talento local. Então, existe já um movimento, ele é bem sutil, ele está iniciando, mas ele começou na contratação, começou em olhar os profissionais aqui de dentro
e não tabular eles, né? Não carimbar eles como é local, eu não quero. Não, eu quero local, ele tem qualificação, ele tem conhecimento, ele tem formação, ele tem experiência. E aí começou esse movimento. Hoje você já vê essa crescente. A gente vê até com pequenos detalhes, tipo o próprio podcast aqui. É uma coisa que a gente começou há 4 anos e já tem outros no mercado falando a mesma coisa, que antigamente era bem poucos, né? Se escutavam muito de fora. Então as pessoas estão começando a escutar mais pessoas com resultado daqui. E vou dizer mais, eu ouvi de um cara de fora, o Ricardo Nunes, o Ricardo Eletro, que ele falou, existe pessoa mais qualificada para te falar como dar resultado do que alguém que deu resultado aqui? Sim. Não existe. Dentro dessa empresa que nós atendemos aí, que ela é de outro estado, ele ficou surpreso porque ele disse, eu não conheço na região norte e nordeste, olha lá, a fala dele, uma empresa como a de vocês, que tenha esse trabalho, que tenha esse tipo de profissional e todos os processos que ele falava são processos que nós atendemos e são processos de última geração que foram apresentados num congresso em Berlim. Então, ele tinha esse conhecimento, sabia, e quando ele veio perguntar, vocês trabalham com essa metodologia, vocês têm essa filosofia, vocês têm essa técnica, vocês têm esse processo implementado? Temos. Ele disse, que interessante, porque nós já conversamos com várias empresas norte e nordeste e nós não encontramos isso. Aí falta só a divulgação, né? Esse é o grande gargalo. Mas tá vindo. Nós estamos iniciamos. Mas olha, a gente já passou pelo momento de que, tá difícil encontrar alguém, mas eu queria inverter um pouco o ângulo. Certo. Eu queria falar sobre a empresa que não é bem vista no mercado, porque acontece também, né? Às vezes a empresa não consegue contratar porque é mal vista, paga mal ou assedia muitos funcionários. Isso existe de fato? Isso, como é que funciona isso de afastar bons profissionais? O que uma empresa tem que fazer e mostrar para realmente mostrar, eu sou um bom lugar para você trabalhar? Ela precisa trabalhar o clima e a cultura organizacional. Esse é o primeiro passo. O CEO, a diretoria, eles têm que ter consciência que o capital humano ele é tão ou mais importante do que o equipamento, o maquinário, o sistema, o processo de venda do produto, né? Seja do produto inicial ou do produto final, da matéria-prima ou do produto final. Então, quando você olha pessoas. Eu sei que quando a gente olha no olhar empresarial, existe a questão, porque você precisa pagar vários impostos, você tem que manter a empresa, então você visa muito o lucro. E não está errado, está ok. Mas o lucro ele vem quando eu olho para dentro da minha empresa e eu vejo que as pessoas estão trabalhando com respeito, com responsabilidade, salvaguardando os meus bens que estão lá dentro, tendo responsabilidade, tendo autoconfiança, autorresponsabilidade. E isso eu preciso ter enraizado na minha cultura. Então, quando eu tenho uma cultura em que eu valorizo todo o meu processo na cadeia, seja ela vertical ou horizontal, eu consigo e sou uma empresa que gera valor. Porque o valor ele não está só no produto final. Não está. Ele está em toda a minha cadeia. Hoje a gente vê que é em toda a cadeia. Então, por isso essas empresas, algumas são mal vistas, por causa da cultura e do clima organizacional. E Marcos, faz sentido eu, como uma empresa que estou buscando alguém para ocupar uma vaga, uma função na minha empresa, faz sentido eu na seleção, mostrar tudo isso que ela falou, meus valores, a questão de eu qualifico o meu funcionário, eu qualifico o meu parceiro, eu trago palestras diferentes, o que a gente faz aqui na Polara, né? Faz sentido a gente é porque a gente faz, tem um bom tempo que a gente faz. Isso. E faz sentido a gente mostrar isso na hora de uma seleção, na hora de recrutar alguém? Olha, eu acho maravilhoso numa entrevista quando aquele candidato, né, aquela pessoa que está aspirando ali àquela vaga, ela chega e diz: eu entrei no site de vocês, achei interessante isso. Nessa hora eu respondo assim, eu digo, então me fale um pouco do que você acha da nossa empresa. O que você pode oferecer para essa empresa? Não é? Olha, eu olhei isso, vi isso. Então, tu já percebes o interesse. Tu já percebe que aquela pessoa ela foi lá investigar, foi olhar. E eu digo que toda empresa ela precisa ter uma metodologia bem definida. Por exemplo, né, conhecendo aqui o Grupo Polar, eu acho um onboard perfeito. Quando esse colaborador ele entra a primeira vez, alguém fica responsável em explicar o que é, qual é a nossa cultura, como nós pensamos, quais são os pilares. E eu já vi isso várias vezes. Né? E é isso que a gente estava falando ainda agora. Não é? E isso acaba sendo uma engenharia humana, porque você traduz o que é
você traz da técnica e diz, olha, é isso aqui que nós fazemos, é assim que nós pensamos, é assim que nós agimos. E quando a gente faz uma seleção e a gente percebe que essa pessoa, ela já estudou, ela está integrada ali já nesse processo, e tu percebes que ela quer ficar, entende? Tu percebes. E é interessante quando, numa entrevista, foi interessante. Quem me falou isso foi até a Carla, da Della Lê, né? Isso foi preciso para ela. Eu direcionei algumas pessoas para a seleção e eles gostam de trabalhar com jovens, não é? Eles querem dar essa oportunidade para os jovens. Aí o que aconteceu? Quando ela terminou a entrevista, ela gostou demais. Aí ela pensou que a entrevista tivesse terminado e não tinha terminado ainda. Não tinha. Porque o candidato olhou para ela e disse assim, e o que vocês têm a me oferecer como empresa? Aí ela disse, olha, eu me arrepiei toda, porque esse menino me fez a pergunta e eu disse isso, isso e isso, colocou os pontos, né? E ela achou isso o máximo, entende? Ela ser também questionada nesse momento da seleção, não é? Então, hoje, existem vários recursos para que você possa, ali naquele momento, fazer também com que essa trajetória dessa pessoa que está chegando seja, sabe, firme os pés e haja engajamento, porque aí isso engaja, sabe? Quando você percebe o interesse, quando você percebe o esforço, quando você percebe que ali na metodologia que foi desenvolvida dentro do contexto empresarial ali, de receber, até para desligar, não é, uma pessoa também, existe um processo que precisa ser definido, não é? Porque essa pessoa, ela segue uma jornada. Nós ficamos ali, aquela pessoa passou, né? Somos só passagem, né? Isso, porque isso denota vários processos, né? Então, isso também gera aprendizado quando uma pessoa ela é desligada ali e você aponta os pontos sem ser ofensivo, né? A Ellen tem um trabalho muito bacana de CNV, que é comunicação não violenta. E trazer, não é, esse nível de consciência de que até ali você pode ficar. E alguns pontos você precisa ajustar para você ir para um outro patamar. Não é? Então, para mim, esse processo todo, essa jornada dentro de uma empresa, ela tem vários caminhos. Ela pode te levar a um ponto que você tanto deseja, se tudo der certo para ti, dentro das tuas habilidades e comportamentos e etc., assim como o processo de gestão também, como pode te convidar a procurar um outro lugar. E tá tudo bem. E assim, não é só salário. E também não é só benefício. Tem os benefícios, mas é a forma como você faz. O fazer, ele é muito importante, da liderança. A empresa, quando ela tem uma cultura, tem empresas, por exemplo, a Azaleia, ela dava o dia do aniversário, era o dia de folga do colaborador. Então, ele podia ir para casa, o operacional, e passar uma segunda-feira com a família dele, no dia do aniversário dele, com os filhos, com a esposa. E ele voltava, e na pesquisa que o RH da Azaleia fez, foi até inovador isso, quando ela colocou isso no mercado, aumentou o índice de satisfação dentro da empresa. Eles se sentiam reconhecidos. Temos empresas dentro do Pará que elas têm uma área de amamentação para as mães, que as mães levam os bebês, as mães têm uma sala própria para amamentar, ou para retirar o leite e colocar numa geladeira específica, tudo para a mãe, tem um cantinho para elas. Mas não precisa ser uma grande empresa, sabe? Aquela empresa de 4, 5 funcionários, eu posso estar criando estratégias para trazer o meu time e vir comigo. Porque quando você olha que você tem a autorresponsabilidade, você coloca isso na mesa e você faz com que eles entendem a tua cultura, o teu valor. E aí tu olha assim, eu tenho como integridade, eu tenho como saúde e segurança. Aquilo chama a atenção do trabalhador, porque ele vê aquilo acontecendo. Não está só escrito na parede, como fica geralmente nas empresas. Então, sendo ela de grande porte, de médio ou de pequeno porte, você pode criar várias estratégias de implementação para você conquistar o seu colaborador e ele está com você, seja o tempo perene que ele precise ficar, 3, 4, 5, 20, 25 anos trabalhando com você e crescendo com o teu negócio, junto contigo. Então, eu não preciso, por exemplo, eu dou o percentual de uma PLR, né, participação nos lucros. Isso é algo que o trabalhador ele se sente valorizado. Então, são
pequenas ações que você pode tomar mensal ou semestral ou anual que vão fazer com que aquele profissional ele valorize a tua empresa e trabalhe da forma com que você quer. Não é só salário, não é só benefício, não é só a estratégia da contratação, né? É ele se sentir bem. Porque onde a gente não se sente bem, a gente não fica. Isso é qualquer pessoa. Né? Independente se eu sou trabalhador, se eu sou empresário, não interessa. Se eu não me sinto bem, eu vou embora. Ou eu fico porque eu preciso até surgir uma outra oportunidade e eu ir embora. Então, essas questões, quando você fala, elas estão ligadas ao quê? Não são aos hard skills, são aos soft skills. São as emoções. São o que eu tenho, eu me sinto pertencente. Então, quando a gente fala em corpo, mente e energia, hoje a gente está saindo dessa questão do corpo e da mente só, do trabalho, do técnico. Eu estou indo para a energia, o que eu me sinto, como eu estou. Pode ser muito novo falar sobre isso, é muito disruptivo falar sobre isso no mundo dos negócios, quando você fala com o empresário sobre isso. Mas quando você vê isso na prática acontecendo, aí você tem a dimensão de aonde você pode chegar com o seu negócio. Pô, eu achei legal, vocês falaram aqui, ó, não é só salário e a PJ tem que oferecer algo. Isso aqui, a gente vê muito mais nessa geração dos 20 aos 30, né? Mas a gente consegue ver na geração dos 40 aos 50 também. Sim. É algo que realmente o mercado Sim, hoje exige. É do ser humano, começou a aflorar, né? Você tinha antes o quê? O trabalho pelo trabalho. Quando você dizia em casa que o seu pai, sua mãe trabalhavam, os nossos, né? Na nossa geração. Eles trabalhavam, não tinham tempo. Meu pai não tinha tempo, não podia tirar férias, porque não era permitido, entre aspas, né? Tinha, mas aí ficava trabalhando, só recebia e não conseguia tirar. Hoje em dia você coloca as férias, não por uma questão legal, mas por uma questão de saúde mental, física, corporal. E aí você olha o trabalho que você faz, o desenvolvimento disso, isso é do ser humano. As questões geracionais, elas afloram porque você está vindo com uma geração muito disruptiva hoje, uma geração muito diferente, que é a geração da internet, a geração da inteligência artificial, é a geração que está vindo do pós-Covid, né? Que está vindo com uma outra visão. E ela vem impactando a nossa geração e as gerações que vieram antes. E aí você cria essa bolha de desejo, de interesse, de querer mudar. Então, é aquela força que começou a vir e está pressionando quem está aqui. Mas aí é uma pergunta até mais difícil. Eu quero até que me entendam de uma forma tranquila. Essa geração que vem agora, que quer mais experiência, que quer mais tempo livre, que quer mais sentir do que fazer, né? Isso não vai de contra a própria natureza do mundo hoje em dia, que, para a gente viver e experimentar e aproveitar, a gente tem que trabalhar para ter condição de viver e experimentar isso, porque onde eu quero chegar? Para mim, às vezes, eu fico ouvindo e vendo, parece que essa nova geração ela vai trabalhar menos. E quem trabalhar menos se torna menos produtivo. Provavelmente eu esteja errado, que as novas tecnologias vêm aí para te ajudar a ser mais produtivo e tudo mais. Só que tem estudos, tem pesquisas que mostram que é uma geração que vai ter menos patrimônio do que os pais tiveram. E viemos de várias gerações onde os filhos sempre tiveram prosperidade maior do que a dos pais. Como é que a gente vê isso? Como é que a gente encara isso na hora de contratar uma geração que não se importa com salário? Olha, não se importa com patrimônio? É interessante, é muito interessante, é desafiador, inclusive, não é? Porque é uma geração que ela vem com outros olhares e outros valores, não é? A minha geração, que é a geração X, uma geração que entrava de carteira assinada e saía, se aposentava com a carteira assinada ou com curso público. Mas a gente já percebe que hoje há uma mudança também, porque essa geração que chega nos ensina também, não é? A gente não pode só achar que nós ensinamos. Eles nos ensinam também, eles nos ensinam inclusive a parar um pouco, entende? Dizer assim, ei, calma, não é? A vida não é só trabalho. Eu acho que um pai e uma mãe ouvir assim, nossa, a sua vida é só trabalho, só trabalho, só trabalho, eu não quero isso para mim, porque o senhor só vive reclamando, a senhora só vive reclamando do trabalho. Então, vai muito também do nosso processo, entende? Vai muito dessas questões. Então, é uma geração que ela vem com um olhar diferente, muito diferente sobre isso. Talvez a gente possa classificar como uma geração mais frágil, como uma geração milênio, enfim,
Mas eu acho que nós precisamos entender o porquê que o tempo é diferente, entende? E compreender que é um processo de mudança, inclusive. Não é? Porque é produtividade, 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 e isso hoje é a tônica no mercado. Temos que produzir mais, temos que ganhar mais, temos que bater metas, objetivos, e etc, etc. E, de repente, vem uma geração que diz assim, para que essa meta? Para que tudo isso de dinheiro? Para que tudo isso de dinheiro? Entende? Então, a gente tem que entender o que leva a esse pensamento também. Não são todos, né? Assim como eu tenho também na sala de aula, né, que eu também trabalho como professor, aquele aluno que chega, eu quero ter essa profissão, eu quero ser juiz, Focado. Eu quero ser médico, eu quero ser advogado, mas você encontra também, não é, aquela geração que diz assim mesmo, ainda não sei o que eu quero. E eu não sei se eu quero isso aí. Não é? E vem com uns valores bem diferentes e às vezes a gente confunde um pouco, não é? É uma geração apática. Eu já ouvi muito isso, não é? Mas, na realidade, eu acho que é uma geração que observa, sabe? Para escolher, de fato. E a gente que está nessa vibe de produtividade, disso, daquilo, outro, não é? A gente acaba achando assim, nossa, que estranho, eu não quero uma pessoa assim. Porque vai impactar justamente na minha, entendeu? No meu processo, do meu sistema. Mas essa pessoa ela não precisa fazer parte do meu sistema. É isso que a gente precisa compreender. Ela vai encontrar o lugar dela de alguma forma. Eu não sei qual, não é? Porque só nós sabemos de fato, né? Da jornada, de vida, de trabalho, etc. Mas é importante que a gente compreenda isso. É uma geração para se observar, né? Para entender, para compreender. E a comparação ela não pode ser a pessimista somente, porque são eles que daqui a um tempo estarão. Não é? E é uma coisa, qual é a grande preocupação? Eu estou deixando um legado, me lembrei agora. Estou deixando legado. E se meus filhos não quiserem assumir esse legado? Entendeu? Então, são vários fatores aí para a gente pensar dentro desse contexto. E olha que a gente começou falando de contratação. E a gente está falando, entrou agora numa geração que a gente tem que entender de fato. Não é? O que de fato, né? Eu quero de fato contratar. Eu quero encontrar profissionais, você encontra. Porque eu tenho, no meio de tudo isso, você encontra aquele hiperfocado já. Eu acho que vem muito do sistema familiar, eu acho que vem muito do processo do que essa pessoa ela vê, do que ela é estimulada a fazer. Do ambiente que ela convive. Do ambiente que ela convive. Então, hoje são vários fatores. A nossa geração, não. Tu vai ser o quê? Juiz? Quer ser advogado? A gente nem tu vai escolheu, ser escolheram médico? por nós. Escolheram. Olha, eu acho melhor essa profissão, não é? E tá tudo bem, porque era a geração dos nossos pais, não é? Que queriam o quê? Como a minha mãe dizia assim mesmo, meu filho, eu só quero que você seja honesto e digno. Ela dizia isso. Mas nessa profissão. Não, certo. Honesto e digno. Mas você sabe que você profissionalmente nós precisamos, não é? Porque olha a nossa condição social, ela dizia, não é? Olha o nosso nível socioeconômico. A gente pode ser melhor, mas não está mais nas minhas mãos, não é? Então meio que responsabilizou, mas ótimo, que bom, porque eu fui atrás, né? Você foi atrás, Ellen foi atrás, a gente foi atrás, não é? Então são vários fatores aí para a gente poder compreender de fato o que é hoje esse mercado de trabalho. E essa geração que está vindo aí, quem é essa geração no mundo onde a inteligência artificial, como a Ellen falou, hoje, não é? Se tem 10, 15, 20, né? A gente viu naquele dia, numa palestra, uma empresa bem mal, 500 licenças de inteligência artificial, então a gente fica assim, nossa, tem tudo isso, nem eu sabia. Mas são mais de 3.500, não é? Formas aí, IAs, então, essa é a vibe. Entende? É a vibe. E você olha o extremismo. O novo, ele causa impacto. Então, a geração nova que está vindo, a gente vai ter que se adaptar a ela. E por que tem que ser A ou tem que ser B? Por que não pode ser AB? Então, a gente também tem que mudar o modo de pensar. A gente está pensando muito dentro da caixa. Sair da caixa, olhar para o sistêmico, e a gente trabalha muito isso quando a gente olha para fora. Essa geração, como ela pode contribuir? Será que ela precisa ser taxada? Ou a nossa geração precisa ser taxada? Não, porque eu não posso usar o melhor de uma com o melhor de outra e criar um sistema maravilhoso, incrível, fantástico. Talvez a gente tenha que... A gente tá muito acelerado.
Tá vindo tudo muito rápido, tá vindo tudo muito para tomada de decisões. Talvez a gente tenha que parar e entender em que mundo, o que está acontecendo agora, qual é o cenário de agora, o que eu tenho para hoje, qual vai ser a projeção para os próximos anos, o que essa geração que está com 20 e 30 vai ter em 40 e 50, quando a gente já tiver com 50, 60, 70. Então, a gente olhar isso, esse processo de como isso vai andar lá para frente. Então, eu tenho um passado, que é o nosso, que é da nossa geração e dos nossos pais. A gente está no presente, que é a nossa geração dos nossos pais com eles, que são os filhos, né, que já estão vindo. E mais tarde, como é que eu vou estar? Então, eu olhar o A e o B, não ser cartesiano. O sim e o não, o certo e o errado, ele limita a gente. É bom a gente pensar fora da caixa e entender. Eu tenho 2 processos incríveis, eu tenho uma geração que está trazendo algo fantástico, novo, inovador. Eu tenho uma geração que tem uma experiência fantástica. Como eu posso unir isso e fazer com que daqui em diante a minha empresa, eu olho para dentro da minha empresa, eu possa alavancar meu negócio, eu possa melhorar meu negócio, eu possa expandir meu negócio da melhor forma, trabalhando com eles juntos. Eu posso ter um garoto de 19 anos desenvolvendo software, como eu posso ter um coordenador, um supervisor de processo de pessoas trabalhando junto com ele. Os 2 crescendo juntos. Mas se eu segregar dentro da empresa, aí eu volto de novo. A minha cultura. Qual é a minha cultura? Qual é a estratégia dentro do meu negócio? Se eu não tiver essa visão estratégica dentro do meu negócio, eu não vou conseguir unir. Porque eu vou ter conflito de gerações. O de 19 anos vai chamar o de 35, 40 de velho, de ultrapassado. O de 35, 40 vai chamar o de 19 de inconsequente, de irresponsável. Por quê? Porque eu tenho 2 visões diferentes de mundo. E qual é a estratégia do meu negócio, que eu já olhei lá em cima? É fazer essa união. É eu juntar isso e fazer o melhor. É quando eu junto a receita do bolo. Não junto trigo, manteiga, ovo, leite... E faço um pão. Não é? Chegaste aqui na Arandu? Chego. Só o trigo sozinho não vai fazer, só o ovo sozinho não vai fazer. É a gente sair de dentro da caixa, sabe, Polaro? É olhar diferente, é olhar para fora e ver o que o mundo tem, como é que está sendo isso agora. Porque se eu continuar nessa minha briga constante dentro do meu RH, dentro da minha contratação, do meu processo seletivo e continuar dizendo, eu tenho problema, ok, eu tenho uma dificuldade aqui, como eu posso resolver essa dificuldade? Qual é a minha melhor estratégia? Isso requer pensamento, requer tempo, requer paciência, requer estratégia, requer você parar como empresário e olhar o que eu tenho hoje na minha casa, dentro da minha empresa. O que eu quero para os próximos anos dentro da minha empresa? E são esses profissionais que eu tenho. A gente vai descartar ou a gente vai trabalhar com eles e buscar o melhor consenso? Claro que não é regra para todos. A gente vai ter as exceções. Vão ter profissionais que não vão se adaptar à nossa cultura, não vão se adaptar ao processo que a gente tem. Ok, está tudo certo, eles vão procurar o espaço deles, porque tem espaço. Mas dentro da minha empresa, o que eu quero ter? Cara, sabe o que eu tirei agora? De todo esse nosso papo, que tá difícil contratar a empresa que não sabe o que quer, não sabe o que dor ela quer sentir, né? Se ela quer contratar pagando menos e gastando mais energia, ou gastando mais e gastando pouca energia, né? E tendo algo a mais do que salário para oferecer para o mercado de trabalho. É mais ou menos esse o resumo do nosso papo. A empresa ela tem que saber o que quer, tem que oferecer não só o salário, mas também tem que oferecer a engenharia humana de desenvolver aquela pessoa. Sim. Você fez uma síntese incrível. É isso. É esse o caminho. Porque, no final das contas, quem é que contrata? É o empresário. É a empresa. Eu vou lá e eu escolho. Eu tenho o Polaro, a Ellen e o Marcos. Quem eu quero dos 3? Ou eu não quero nenhum dos 3? Ou eu quero os 3? É ela que vai dizer. Não é o candidato, ele vem até mim querendo a vaga. Mas ele é da minha empresa, ele é para trabalhar comigo, ele está dentro da minha vibe, da minha cultura, ele se identificou com o trabalho, ele vem fazer isso porque ele realmente tem um propósito junto com o meu. Aí entra muito naquilo que a gente conversa, né, Marcos? Que é um relacionamento, né? Eu tenho isso aqui para te dar, tu tem isso aqui para me oferecer, vamos juntos? É mais ou menos isso? Isso. Tem que, eu digo sempre, é dar as mãos, simbolicamente falando, né? E literalmente, é você segurar na mão mesmo e dizer assim, olha,
A gente vai junto aí nessa jornada, crescemos nós dois juntos, mas entendamos qual é a posição de um e a posição de outro dentro, né, desse contexto, para que a gente possa ali, né, compreender o que é melhor para um e o que é melhor para o outro, né, para ambas as partes. Então, essa negociação ela é muito importante, né, sentar de fato e deixar claro ali o que é de fato, porque às vezes a gente direciona as pessoas, por exemplo, contrata a pessoa, ela passa pela seleção, e aí tu chegas lá, mas a tua cultura não está muito bem definida, entende? Aí tu exige um parâmetro, depois tu já vais para uma outra área, para um outro tipo de comportamento, e aquela pessoa estranha, e às vezes a pessoa diz assim, tu não soubeste selecionar bem, o teu recrutamento não foi bom. Na realidade, de fato, o que é que eu estou fazendo para manter essa pessoa? Porque o meu comportamento também, como gestor, ele pode também fazer com que todo um processo de contratação... Pode ser tóxico, né? Justamente. Então, são ambos os lados, não é? Então, sempre é essa questão. Definir bem, como a Ellen falou, a cultura, definir bem quais são os objetivos, o que a gente pensa, o que é a minha empresa, entende? Fazer com que por isso que existe um processo de adaptação. Por isso que existem 45 dias, depois mais 45 dias. Ainda tem um outro lado, né, que a gente precisa olhar. Existem os PJs também. As empresas que trabalham mistas, CLT e PJ. O PJ já é uma outra história, né? Porque o PJ não tem a tua carteira assinada. Então, é uma outra estratégia de manter esse PJ ali na tua empresa também. É um outro tipo de relacionamento. É um outro tipo de relacionamento. Então, olha, você lida com dois, não é, universos, sistemas diferentes. Mas, no final, o nosso sistema, ele comporta os dois. Tanto PJ como CLT, dentro da mesma empresa. Então, tudo isso são ajustes. Tudo isso traz realmente estratégias, nos força, não é, a elaborar e a entender que cada um vê vantagem naquilo que faz e está tudo bem. Se o cara prefere a carteira assinada, ok. Se o cara prefere fazer um concurso público, beleza. Se o cara quer ser PJ, quer ser dono do seu trabalho e fazer tudo aquilo por ele mesmo, perfeito. Então, cada um vai se adaptar a um modelo, não é? E está tudo bem. E está tudo bem. E você vê nessa nova geração pessoas se preparando para concurso público. Você vê alunos se preparando para o Enem, alunos que não se preparam e não pensaram ainda, né? E a escola se desespera. Por que esse aluno não está pensando? Por que ele não quer se inscrever? Como assim, né? Não quer fazer o Enem? Não quer, porra. Não quer, então é isso. Então tudo é uma tomada de decisão. E sabe, Marcos, uma coisa que eu acho que a gente já conversou bastante sobre isso. É um mercado que as pessoas não estão enxergando, o mercado tecnológico. Hoje em dia, dificilmente a gente vê um marceneiro, a gente vê um bombeiro civil, a gente vê aquela profissão que não é uma graduação, mas que, no dia a dia existe e precisa-se muito, né? As pessoas não estão vendo essa parte tecnológica, né? E é justamente isso. Inclusive, esses serviços, eles estão escassos, inclusive. Porque você procura uma pessoa que faça uma manutenção hidráulica na tua casa, né? Um encanador, como nós chamado, né? Uma pessoa que trabalhe com essa questão, e você não encontra. Dificilmente encontra. E você fica perguntando. E quando encontra, geralmente é algum senhor de 60, assim, né? Alguma coisa assim. Cara das antigas, o pessoal fala. Mas por quê, não é? Nós fomos criados para não ter. Meu pai era carpinteiro e marceneiro. E ele não queria que tu fosse. E ele não queria que eu fosse. E tá tudo bem, né? Então, eu fui educado para não ser carpinteiro e marceneiro. Porque ele dizia que era um trabalho muito árduo, muito duro, para a geração dele. Aí hoje, por exemplo, é um status, eu trabalho com carpintaria e marcenaria. A gente diz, nossa, uau, não é? Que legal, quase um artista. Justamente. Eu lembro que a minha mãe fazia aquelas coxas de retalho, lindas as coxas, e assim, e as pessoas nem queriam comprar porque era feito em casa, não é? E hoje tu dá R$1.000, R$1.500, R$2.000 numa coxa de retalho. Resumindo, tua mãe nasceu no momento errado, só isso. Era aquilo que a gente dizia, eu lembro bem. As minhas sobrinhas, elas dizem, nossa, se a vovó estivesse hoje entre nós, ela era milionária, porque olha o preço disso aqui. Eu lembro, minha bisavó fazia crochê, não sei que vocês sabem, ela fazia aquelas coxas que passava tipo 4 meses fazendo, hoje ela tava bem que só. Mas enfim, Marco, a gente tá na reta final. Sim. Aí eu queria saber de vocês, 53 minutos já.
Passou rápido. Passa rápido. Passou rápido mesmo. Eu queria saber de vocês, assim, depois de tudo que a gente falou, de habilidades, de material humano, engenharia humana, que a empresa não sabe o que quer, geralmente, por onde uma empresa começa para poder realmente contratar alguém? Porque eu já entendi que não é que está difícil contratar, é porque realmente eu acho que a gente, como empresário, a gente não sabe contratar nem onde procurar o candidato certo, nem o que oferecer para ele, né? Eu acho que passa muito para isso, de autoconhecimento empresarial, né? Da nossa cultura, o que a gente pode oferecer. Talvez a gente nem fale para ele o que a gente pode oferecer, né? Só tem essa vaga e o salário é esse, serve para ti? Hoje em dia não cabe mais isso, eu acho, né? A gente tem que falar e realmente mostrar o que a gente oferece um pouco mais. Uma empresa hoje, ela tem que fazer o que para se tornar atrativa? Olha só, né? Pergunta, né? Eu vou responder com uma coisa que nós conversamos muito, inclusive, Polaro, que a empresa ela precisa saber se vender também para as pessoas que nós queremos. Hoje é assim, não é? Hoje eu quero o profissional tal, o fulano quer também, o Beltrano quer. Então eu preciso, de fato, ter os meus recursos, não é? Eu preciso saber me vender, eu tenho que mostrar, de fato, o que eu posso oferecer. Porque às vezes a gente chega num lugar e a pessoa ela é bem honesta, ela diz, só posso te oferecer isso aqui. Beleza, eu sei, eu aceito se eu quiser. Mas às vezes a gente chega em outros lugares que as pessoas não sabem nem o que podem oferecer e podem oferecer muito, mas por quê? Não se conhece, porque a gente pensa que o autoconhecimento ele só acontece a nível pessoal. Não, a empresa ela precisa também se conhecer. E a gente percebe muito, né, quando a gente vai em empresas, ou até mesmo, né, não tem definido nada. E aí tu não entendes o porquê a rotatividade é muito grande na tua empresa. Não tem um modelo de gestão, não tem ali a estrutura de missão, visão, valores. Não plano de cargo e carreira, nada. Isso, não tem nada. Então, como é que... Mas sim, como é que eu vou me desenvolver dentro? Aí tem pessoas que hoje querem saber assim, até onde eu posso me desenvolver dentro da tua empresa. Né? Assim como tem pessoas que só querem um trabalho. Entende? Então, a gente lida hoje com um mercado onde a empresa ela precisa realmente saber ao que veio, né? O que ela quer, que tipo de profissional eu quero ter, quem são os meus clientes, quem são as pessoas que vão me acessar, o que eu ofereço a elas. Então, isso faz uma diferença. E eu aprendi uma coisa aqui no Grupo Polaro, não é? Que, num primeiro momento, é sempre um investimento meu, eu sempre te dou algo. Não é? O teu primeiro mês, ou ali um bônus, ou algo isso, uma avaliação e tudo mais, para que, de fato, essa pessoa pelo menos experimente o que é. Entende? E saiba, de fato. E eu dou a liberdade dela também ir, se ela não quiser. Mas dá de forma genuína, isso, né? Justamente de forma genuína. Então, a gente precisa, de fato, estar ali, né, inteiro e entender quais são os nossos valores, porque tudo isso colabora para você ficar ou não aqui. Entende? Então, para mim, isso é fundamental. Saber, de fato, não é quem nós somos como empresa. E aí, Ellen? O que uma empresa tem que fazer para contratar alguém? Ela precisa primeiro, o que o Marcos falou, fazer um diagnóstico. Ela precisa primeiro se conhecer, né? Um autodiagnóstico, entender quais são os valores dela, qual é o propósito dela. E quando ela for ao mercado, ela procurar esses profissionais. Na entrevista, isso tem que estar bem claro, isso tem que estar bem objetivo, para que isso entre em consonância, esteja no mesmo nível. A empresa quer isso, eu também quero. Quando a empresa fala assim, o regime de trabalho é 14x14, você quer? Eu vou dizer sim ou não. Então, quando a empresa oferece, olha, você viaja uma vez por mês, você passa 10 dias fora. Ok, para você, eu preciso desse profissional por causa do negócio. O negócio funciona aqui. Mas eu tenho marido, eu tenho filhas. Isso, a negociação, podemos negociar. A gente pode fazer 5 dias, uma viagem, depois mais 5, ok? Então, eu preciso fazer isso, deixar bem claro, para que a outra parte entre em consonância comigo e diga, ok, é isso que eu quero. Para mim ficou bom.
Não, o 14 por 14 está ótimo, eu quero. Não, ó, nós temos esse programa aqui de desenvolvimento, você entra como encarregado e você tem condições até de chegar à gerência. Você precisa subir esse patamar, nós temos um plano de carreira, você quer? Se para mim ser encarregada e ganhar aquele salário tá ok, eu não quero crescer. Para mim não faz sentido. Mas e se faz sentido? Eu quero. Então, ok, vamos lá. Então, é muito a empresa entender, fazer o que a gente fala sempre, o acordado não sai caro. Então, eu ter as minhas regras do jogo claras. Onde eu posso flexibilizar, onde eu não consigo, é do meu negócio. Eu não consigo. Você consegue trabalhar home office? Se a empresa tem condições de colocar o empregado em home office e ele quer, ok, mas não, o cargo não é um operador de forno. Eu não posso deixar ele em home office, porque senão o forno não vai operar. O forno pra tua casa, é um operacional, eu não consigo. Mas se é um assistente administrativo, eu consigo home office para ele, você vem no escritório 2 vezes na semana, ok. Então, a regra do jogo precisa estar clara do que é obrigatório e mandatório. Para a sobrevivência do negócio, aí eu falo, o empresário ele tem que ter isso em mente. E o que eu posso flexibilizar, que aí é o bônus que vem para o empregado. O que ele quer? Isso atende? Atende. Então, a regra do jogo é essa. Fechamos? Ok. E aí eu tenho aquele candidato que me atende, tanto nas habilidades técnicas quanto nas habilidades comportamentais, porque aí nós temos testes, nós temos avaliações, e isso faz com que o casamento ideal. Né? Aproveita e fala da Psitrend pra gente, já que a gente tá na reta final. Fala como é que acha vocês. Olha aí. Eu entendi que vocês fazem isso, né? E vocês fazem esse autodiagnóstico. Esse diagnóstico da empresa. Fazemos. Mostra o rumo que a empresa tem que tomar. Fazemos. Levanta pontos. A palavra não é obscuro, né? Mas é que não consegue ver, né? Porque às vezes tem uma cultura definida aqui que o cara não consegue enxergar. Tá fora do teu ponto de visão. Exatamente, tu consegue. Ó, a cultura da empresa é essa, faz sentido. Aí vocês... Me fala um pouco da Psitrend. Olha, a Psitrend ela é uma empresa que trabalha, né, com psicologia, trabalha com treinamentos empresariais e consultoria. E é interessante porque a gente tem a clínica, a gente tem o trabalho externo empresarial, a gente tem alguns produtos e serviços, a gente tem treinamentos. Inclusive, a gente está lançando aí um treinamento novo, não é? Que a gente, em parte, a gente já conversou, já até te mostramos um pouquinho, né? E tudo, os meninos já foram fazer um teste lá com a gente, alguns profissionais, que é um trabalho que a gente une, né? Engenharia humana com o NeoMind, que é a mente que pensa e a execução daquilo dentro de um processo unindo tudo isso que a gente conversou hoje. Que isso que é bacana. Não adianta só pensar, né? Tem que aplicar. Tem que aplicar, justamente isso. Tem que ter ação. E tudo é movimento, como a gente sempre conversa, né? Então, a Psitrend é uma empresa que está aqui para atender, não é? A gente vai até você, a gente faz o diagnóstico, seja a NR1, seja a essência empresarial, missão, visão, valores, a estrutura de organização. Então, a gente tem o RH sob medida, a gente tem todo o processo das NRs também, né? A gente tem a Ellen, que brilhantemente ela trabalha nessa área. Tem o Luiz, que é o nosso psicólogo, neuropsicólogo, não é? E todos nós ali, nós conversamos para quê? Para que a gente possa buscar esse bem-estar dentro da tua empresa ou só para você, não importa. Não é? Se sejam 2, 3, 5, 15, 200. O mais importante, não é, no nosso trabalho é esse, fazer com que a empresa esteja bem, não é? E o colaborador também. Então, esse alinhamento de saúde mental, de bem-estar também, tudo isso faz parte do trabalho da Psitrend. Pô, legal. E como é que acha vocês na rede social, no e-mail, celular? Como é que é? Nós temos o nosso Instagram, né? @Psitrend. Nós temos também o nosso site aí, www.psitrend.com.br. É só mandar um alô por lá. Só mandar também. Um alô por lá. Temos o nosso lá, tem o WhatsApp, tem o telefone, tem todos os nossos contatos lá, tanto no Instagram quanto no site. E a Psitrend, ela veio para transformar o mercado. Ela veio para apoiar o empresário, apoiar as empresas, a trabalhar o capital humano, né, para o crescimento e evolução do negócio. Então, os negócios, para eles serem perenes, quando você olha um negócio saudável, é aquele negócio que ele olha para dentro. Então, olha para pessoas. Não só para o seu corpo técnico, seu corpo operacional, não só para os seus trabalhadores, mas também para o próprio empresário. Então, nós temos vários trabalhos, temos várias metodologias que a gente traz
que justamente apoia nesse desenvolvimento e nesse acompanhamento. Então, além da gente implementar, além da gente fazer diagnóstico, mostrar, nós também ajudamos no passo a passo, no caminhar. Isso. Então, a gente caminha junto, a evolução ela é em conjunto. Nós não somos só uma consultoria que vai lá e aponta o problema. É uma assessoria ajuda a caminhar. Que a gente está à disposição justamente porque a gente quer ver esse crescimento. Então, quando a gente fala no propósito da Pace Trend, ela vem com esse propósito humano, de cuidar da empresa com foco no humano, para que essa empresa seja uma empresa perene, saudável, que ela evolua, que ela cresça e se desenvolva. Esse que é o nosso trabalho. Uma palavra legal, o material humano. O podcast é um pouco disso. A gente acredita muito que desenvolvendo o material humano da nossa região, a gente desenvolve o mercado e todo mundo ganha. Aproveitando o gancho, eu queria pedir para você compartilhar esse episódio para 2, 3, 4 pessoas, porque assim, cara, foi uma aula de novo mercado. Eu vou dizer assim, porque o empresário que não entende que tem que ser atrativo, ele não vai ter profissionais qualificados dentro do seu negócio, né? Uhum. Passou a época em que emprego era escasso. Hoje o cara trabalha de onde quiser, como quiser e para quem quiser. A grande sacada é essa, né? É para quem quiser, né? Então, quero deixar aqui meu muito obrigado no nome da equipe também, que foi uma aula legal. E só os recados, né, Poti? Você tá com um olhar meio de julgamento pra cima de mim. Tipo, ele não vai falar o que tem que falar. Sigam a gente no Instagram, no YouTube, Facebook. A gente tem Facebook, Potiguar? Não, né? TikTok tem. Todas as redes sociais que estamos presentes, sigam a gente. Episódios inéditos 3 vezes ao mês. Geralmente 1, 10 e 20. Sigam o Marcos, sigam a Ellen, sigam a Pace Trend. Porque o mercado é de quem cuida da cabeça de todos, principalmente da sua. Isso. Então, muito obrigado. Obrigada. Te agradeço também. Então, é isso, né? Abraço.